Taxa Selic alta ou taxa Selic baixa? O que é melhor para a nossa economia e principalmente para o nosso bolso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, beleza? Felipe Henrique aqui e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre economia, para falar de dinheiro. Então, o que é melhor? Taxa Selic no alto, do jeito que ela está agora, temos aí uma taxa Selic de 12,75% ou uma taxa Selic mais baixa, semelhante a que nós tínhamos anteriormente, alguns meses atrás. Como a taxa Selic deve estar e qual dessas duas é melhor para o nosso bolso? Taxa Selic alta ou taxa Selic baixa? Sem enrolar muito, já vamos logo pro vídeo. Como já falei já em alguns vídeos aqui do canal, a taxa Selic ela nada mais é do que um instrumento de política monetária. Sendo um instrumento de política monetária, o governo vai utilizar a taxa Selic como uma ferramenta para poder controlar a quantidade de dinheiro que existe em circulação na economia. E tendo isso em mente que a taxa Selic é um instrumento de política monetária, então nós podemos afirmar que ela afeta diretamente, ela influencia diretamente algumas áreas da nossa economia. Tais áreas como a inflação, os investimentos, tanto de renda fixa quanto a bolsa de valores, também os investimentos de renda variável. A taxa Selic também pode contribuir para a questão do desemprego e a taxa Selic influencia também na questão do dólar. Existem outros pequenos setores da economia também que a taxa Selic também pode influenciar, mas vamos falar desses quatro aqui, que são os principais. Então vamos analisar o que acontece nesses setores aqui, quando a taxa Selic está no alto e depois quando a taxa Selic está lá embaixo. Então vamos começar falando sobre a taxa Selic no alto, que é basicamente o momento atual da nossa economia. Então quando nós falamos do primeiro fator que a taxa Selic influencia, que é basicamente a inflação, quando a taxa Selic ela está no topo, quando a taxa Selic está muito alta, então a inflação ela tende a cair. E isso basicamente acontece porque os bancos, as financeiras, as instituições que emprestam dinheiro, tanto para as empresas, tanto para as pessoas, essas instituições vão começar a cobrar mais juros por cada empréstimo, por cada centavo que elas fizerem às empresas e às pessoas. E com isso, para as pessoas, fica até mais difícil você fazer um financiamento, seja de carro, seja de uma casa, seja de qualquer item que você queira financiar. Você vai pagar mais juros, você vai pagar mais caro por esse financiamento. E por conta dessa dificuldade de você poder pegar dinheiro emprestado, de você fazer algum financiamento, então menos pessoas tendem a comprar coisas, menos pessoas tendem a gastar dinheiro e consequentemente a inflação começa a cair. Lembrando que ao aumentar a taxa Selic, o governo está basicamente adotando uma política monetária restritiva. E essas medidas refletem basicamente em uma diminuição na circulação de dinheiro dentro da economia. E isso faz com que a inflação diminua. E esse aumento da taxa Selic que nós estamos observando agora, no momento atual da nossa economia, a taxa Selic é de 12,75%. Uma das principais razões do governo ter aumentado a taxa Selic dessa maneira é basicamente por conta desse primeiro motivo aqui, a inflação. Você já sabe, nós temos uma inflação muito alta aí, o preço das coisas, você já sabe como é que tá. Então, para poder conter toda essa inflação, então não há outra maneira a não ser aumentar a taxa Selic. E é basicamente isso que não só o nosso país, o Brasil, está fazendo para poder conter essa inflação muito alta, mas também nós estamos observando os Estados Unidos aumentando também a taxa de juros deles, para poder assim conter a inflação deles também. E agora o segundo setor que uma taxa Selic influencia, basicamente os investimentos. Quando a taxa Selic está muito alta, então os investimentos de renda fixa eles vão passar a render mais, porque a maior parte dos investimentos de renda fixa eles rendem com base na taxa Selic. Então, conforme a taxa Selic vai aumentando, esses investimentos vão rendendo mais. Já por outro lado, quando nós falamos de renda variável, quando nós falamos de bolsa de valores, então quando a taxa de juros está muito alta, quando a Selic está muito alta, então a bolsa de valores tende a cair. Então, a partir do momento que os investimentos de renda fixa eles começam a render mais, os investidores, as pessoas começam a tirar dinheiro da bolsa de valores, começam a tirar os investimentos delas da renda variável para então jogar para a renda fixa, em busca dessa rentabilidade maior com um risco muito menor. E isso faz com que o preço das ações caia e consequentemente a bolsa de valores caia junto. No entanto, esse é apenas um fator que afeta negativamente as empresas da bolsa. Existe outro fator que
que é o fator que eu falei para você até anteriormente, que é basicamente o fato das empresas terem mais dificuldade para terem acesso ao dinheiro, já que agora as taxas de juros estão muito altas. Tanto as empresas quanto as pessoas, com uma taxa de juros muito alta, todo mundo passa a ter dificuldade para ter acesso a dinheiro. E com isso as empresas se prejudicam, porque elas vão começar a pagar mais juros pelos empréstimos que elas vão ter que fazer para poder financiar novos projetos. E a partir do momento que as empresas estão tendo dificuldade para ter acesso ao dinheiro, então elas vão ter dificuldade para poder financiar novos projetos e consequentemente elas vão precisar menos de mão de obra, o que consequentemente afeta no aumento do desemprego, que é basicamente dessa forma. Uma taxa Selic no topo influencia negativamente na questão dos empregos. E o quarto fator, basicamente o dólar. Quando a taxa Selic está alta, o dólar tem que cair por conta dos investidores internacionais que começam a entrar no nosso país para poder rentabilizar com essa taxa de juros mais alta. E com isso esses investidores trazem uma enxurrada de dólar. Quanto mais dólar você tiver, mais ele se desvaloriza perante o real. No entanto, no momento atual da nossa economia, mesmo com a taxa de juros muito alta, nós não estamos vendo o dólar cair tanto. E isso basicamente está acontecendo principalmente por conta de fatores externos. Como eu já citei nesse vídeo, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, o conflito lá da Ucrânia, lockdown na China, vamos ter eleições presidenciais no fim do ano aqui no nosso país. Então existem diversos fatores com que fizeram com que o dólar não abaixasse, não caísse da maneira que ele deveria, quando a taxa Selic está no topo. E eu explico todos esses fatores nesse vídeo aqui e entenda de uma vez por todas por que o dólar não está caindo. Tá, e agora o que acontece quando a taxa Selic está lá embaixo? Basicamente, quando nós falamos da inflação, com a taxa Selic lá embaixo, então nós podemos dizer que a inflação vai basicamente começar a aumentar. E isso basicamente acontece porque os bancos, as financeiras, todas essas instituições que emprestam dinheiro, que financiam o acesso a dinheiro, com a taxa de juros mais baixa, então todas essas instituições elas tendem a cobrar menos por cada empréstimo, por cada financiamento que elas fizerem para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas. E dessa forma, o acesso ao dinheiro fica mais facilitado e consequentemente mais pessoas vai ter dinheiro para poder gastar dentro da economia. E como você já sabe, conforme as pessoas começam a ter acesso ao dinheiro para gastar, então consequentemente o preço das coisas, a inflação começa a subir. No entanto, quando nós falamos dos investimentos em uma taxa Selic mais baixa, então você pode notar aí uma rentabilidade menor nos investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa eles vão passar a render menos. No entanto, a renda variável, a bolsa de valores, vai se tornar mais atrativo, já que a renda fixa não está rendendo nada, a renda fixa está rendendo pouco com a taxa de juros lá embaixo. Então as pessoas vão atrás de rentabilidade, as pessoas querem que o dinheiro delas rendam de forma consistente. Aonde que elas buscam essa rentabilidade maior? Basicamente na bolsa de valores, basicamente na renda variável. E conforme a renda variável vai recebendo esse número maior de pessoas em busca de uma rentabilidade maior que a renda fixa não está oferecendo, então consequentemente a bolsa de valores começa a subir. E outro fator que uma taxa Selic baixa influencia positivamente nas empresas também é basicamente na questão da facilidade ao acesso ao dinheiro. Como falei para você anteriormente, os bancos, as instituições que emprestam dinheiro vão começar a emprestar esse dinheiro com taxa de juros menores, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Uma taxa de juros baixa faz com que as empresas tenham mais facilidade para pegar dinheiro emprestado, para ter acesso ao crédito, e com isso as empresas tendo mais facilidade ao crédito para poder financiar novos projetos, mais e mais projetos vão ser financiados pelas empresas e consequentemente elas vão precisar de mais mão de obra, então elas vão começar a contratar mais pessoas, fazendo assim com que o desemprego diminua. Então aqui você já pode notar que uma taxa Selic baixa influencia também na diminuição do desemprego. E agora, quando nós falamos do dólar, com uma taxa Selic baixa, o dólar ele tende a subir. E isso basicamente acontece porque, como eu falei para você anteriormente, os investimentos aqui no Brasil, principalmente de renda fixa, eles passam a ficar menos atrativos e investidores internacionais que estão em busca apenas de rentabilidade, eles começam a não ver vantagem de investir no nosso país, já que a taxa de juros está baixa. Então eles basicamente começam a sair do nosso país, eles começam a tirar os dólares que eles têm investido aqui do nosso país e eles vão atrás de outros países.
outros países que estejam oferecendo uma rentabilidade mais atrativa. E a partir desse momento que eles começam a sair do nosso país, então eles tiram os dólares que eles tinham investido aqui, passa a ter menos dólar em circulação na nossa economia, e tendo menos dólar, então ele começa a se valorizar perante o real, fazendo assim com que o dólar suba cada vez mais. Então é basicamente isso que acontece quando a taxa Selic está baixa. Falei para você o que acontece quando a taxa Selic está alta também. Existem outras pequenas coisas, que existem setores peculiares da nossa economia. No entanto, para não estender muito, nós citamos apenas esses quatro, que é a inflação, os investimentos, a questão dos empregos e o dólar. Como você pode perceber, tanto uma taxa Selic mais alta quanto uma taxa Selic mais baixa, nesses dois tipos de taxa Selic existem vantagens e existem desvantagens. Por se tratar de um instrumento de política monetária, cabe ao governo estudar a melhor estratégia, estudar o momento atual da economia, estudar a fase que nós estamos vivendo e determine qual taxa Selic adotar no momento. Então, é basicamente isso por hoje. Eu sou Felipe Henrique, aqui você está na Seremos Ricos, o canal que vai trazer para você conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Tudo que esteja relacionado a dinheiro, formas de você ganhar mais dinheiro, formas de você adquirir mais conhecimento para que você ganhe mais dinheiro, você vai ver aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos nós seremos ricos. Se cuida e até a próxima.